O próximo caso de vocês lá, que a gente pode falar. Então, até agora a gente falou do Oscar Freire e do cinema e demos um monte de spoiler porque tá no YouTube. Exato. Né? E os outros casos, quais Os são? outros casos, eu só vou falar qual é o crime, não vou falar experimento, Mas não fala vou lá. falar nada. Quais são os outros? O terceiro episódio é Não, precisa O nem falar na escoteiro. ordem. É o escoteiro? é o escoteiro do Pico dos Marins. O que aconteceu? Qual é o contexto do crime? Em 1985, Tchê? Por aí. Em 1980, esse crime é bem louco. Por quê? Não, é... Não, tem muito de Bizarro, coisa. assim? Não, tem muita coisa esquisita. Tem. Quer começar, Tchê? Fala Vamos aí. lá. Né, Quer que eu comece? Eu vai começo. lá. Comece você. Posso começar também, se quiser. Depois o pessoal fala assim, nossa, você é muito grossa, você não deixa o Salada falar. Não, mas pessoal, todo mundo reclama. A Thelma não deixa você falar, a Thelma fala demais, e não sei o quê. Fala aí do escoteiro. Fala aí então, Salada. A Thelma come jujuba sem parar. Pronto, fala aí do É tudo a escoteiro. Thelma, né? A Não, Thelma. é que eles acabam se perdendo no pico. No pico. E acabam precisando de alguém para ir buscar ajuda. Porque um Tá? deles se machucou. Um deles se machuca. E como eles chamam ajuda, você sabe? Então, aí eles pedem por um dos escoteiros voltar, tá? Para pedir ajuda. E justamente essa pessoa, esse escoteiro que foi escolhido, né, para voltar, ele tem uma deficiência visual muito grande. E é a primeira incursão dele. É a primeira. Escolhe a pior pessoa. 15 anos, primeira vez que tava indo num rolê desse. E ainda com uma visão ruim. Uma visão bastante debilitada. E, claro, existiu o escoteiro Mor, né? Não sei como é que é encarregado. Putz, eu não sei o nome também. Lobinho e o outro era o quê? E o Lobão. E o Lobão, vai. O Lobão, boa. O Lobão. Fica com o grupo e vai um lobinho sem experiência e o moleque desaparece. Né? E foi até onde a gente vinha conversando, foi um dos casos de maior busca que teve a nível mundial. Como assim? A busca do moleque que desapareceu. Teve uma mobilização, porque o escoteiro, o pai dele, eu não sei se o pai dele foi das Forças Armadas ou tinha muito contato. Isso eu não sei direito. Mas, através dos contatos do pai, foi mobilizado. Força Brasileira, né, o Exército Brasileiro, o Agulhas Negras. Nossa. Teve alpinista, teve paraquedista, Então, foi mobilizado um número muito grande de pessoas. Para localizar o E durante... Não foi assim 3 meses, 6 meses. Eu acho que a busca durou quase 1 ano. Ô, louco. Ou mais. Muito tempo. Muito tempo e uma mobilização. Mas a área não é tão grande, né? Então. Não, é uma área grande e vamos colocar assim Mas para 1 ano? Difícil acesso. Ah, tá. Não é uma... não é um vale, né? Não é um vale, um lugar que você possa estar caminhando. Pico, né? Pico dos Marins. Então, teriam lugares de difícil acesso. E aí tem umas contradições que é assim... Até em termos de situação. Como assim? Porque assim, quando você começa a subir essa trilha no Pico dos Marins, que era muito usada por turista, por escoteiros, tal, tem como se fosse uma casinha ali de um sitiante bem no pé do pico ali, né, bem no início da subida, onde esse cara disponibiliza água, banheiro. Uma base. Uma base, né? Então ali era um ponto de encontro. Daí eles sobem. Um deles ali... Então, quando eles sobem, ó, já as inconsistências, né? Porque muito se culpou o lobinho-chefe, que a gente não sabe o nome. O Lobão. O Lobão. Vamos chamar de Lobão. Isso. Então, muito se culpou o Lobão. Por que se culpou o Lobão? Não, tá ridículo chamar o cara de Lobão, mano. Vê como que é o chefe dos escoteiros. Se tem um nome, deve ter. Chefe dos escoteiros, Escoteiro pronto. master. É isso. Aí... Esse chefe dos escoteiros, ele já começa a errar no quê? Quando eles se encontram ali nessa base, tem um guia esperando eles. Perfeito.
Perfeito. Né? Ele dispensa o guia. Não precisamos de você. Ele fala, não precisamos de você. Quem que é? O Pablo Marçal? Então, aí segue ele Os caras pegaram a referência. e quatro ou 5 meninos. Então segue o chefe e eles estavam em 4 ou 5 meninos. Eu não tenho certeza do número. Ok, eles sobem. Quando eles estão subindo, eles encontram outro grupo de escoteiros. Bem mais, digamos assim, experientes. Os caras já estavam na 10ª vez que estava subindo o Pico dos Marins. E ele Pera só um propõe... pouquinho. Fala, Lene. Não, deixa eu só explicar, porque eu tava procurando aqui a patente dos escoteiros, porque eu não achei o nome, né? Ah, tá. Aí eles são divididos assim, pista, trilha, rumo e travessia. Então tem um pra pista, um pra rumo. Não sei, mas né? é lobinho, escoteiro... Não tem. tem, sim. Eu acho que é chefe dos escoteiros. Não, né? deve ter. Se tem lobinho, deve ter outros termos também, né? Deve ter o lobão. É, o lobão. Mas eu acho Escoteiro ridículo. mirim. Isso, mas enfim. Quando eles estão subindo, eles encontram outro grupo de escoteiros mais experientes que eles. Novamente ele nega a ajuda. Ele fala, não, Que vou subir só estranho. nós. Aí um desses meninos se machuca. Não, ainda sem falar que existia uma trilha normal, ele pega uma trilha de uma dificuldade maior. Não, na descida. Na descida? Essa é na Então tá. descida. Aí um dos meninos se machuca, né? Prendeu o pé lá numa pedra, tal, tava com, Putz. não conseguia nem, zoado. não conseguia nem andar. O que ele faz? Ele fala pro esse escoteiro descer, né, por onde eles subiram e pedir ajuda. Aí, passado algumas horas, esse escoteiro não volta, eles resolvem descer. Quando eles estão descendo, eles chegam numa bifurcação, que tanto você vai para a direita como para a esquerda. O normal seria ir para a esquerda, que é por onde eles vieram e é por onde provavelmente o escoteiro também desceu. Sim. Ele opta ir pelo lado direito, que ele fala que é mais curto e vão chegar mais rápido. Não, ele vai para lá em Minas, Putz. né? E aí, quando ele desce e ele encontra um outro sitiante, em nenhum momento ele falou assim, passou um escoteiro aqui? É. Sabe? Então Tem muita... vai entrando um monte de inconsistências no depoimento desse escoteiro-chefe. Sei. Vai entrando toda essa parte que a população, ao mesmo tempo, entende que é um menino desaparecido, mas não entende porque tantas forças do Estado estão envolvidos nessa busca. Porque será que era... custo, né? Isso mesmo, é um custo, você entendeu? E aí vai desenrolando. No segundo dia de caminhada, tem um incêndio muito grande nesse pico, que prejudicou muito. Então, assim, passado 40 anos, esse menino nunca foi Não encontrado. tem o corpo do... Recentemente, vazou um áudio da filha De um sitiante. desse sitiante, aquele que Que- ficava lá no pé da serra, Sei. né? Dizendo que o sitiante tinha um outro filho, que tinha alguns problemas Esse mentais. é especial. Tá. Que tinha alguns problemas mentais. Que o filho dele matou o escoteiro Nossa. e confessou pra ele. E pra ele não ver o filho preso, ele matou o filho Meu! E enterrou os dois. e enterrou os dois. Aí tiveram novas escavações, Sei. mas até agora Não acharam não nada. foi Isso encontrado aí nada. é a informação, É bizarro. é uma informação Total. mais recente que se teve. Então teve novas buscas, porque ele, vamos dizer, entre aspas, ele confessa no leito de morte. Isso, ele confessa pra Ah, filha no entendi. A leito de filha, morte. ele no leito de morte. Então, quer dizer, ninguém sabe, claro, passado o tempo, aonde que foi alguma orientação, mas se fazem novas buscas, buscando outras informações e continua ainda Nada. um ou dois desaparecidos. Mas você sabe né? por que teve um esforço tão grande para se encontrar? Olha, teve várias linhas de investigação Ia que mudando. eram animais.
Teve até uma linha de investigação. Sobrenatural. Isso mesmo. Ah, para. De extraterrestres. não sobrenatural, mas de Não. extraterrestres. Isso Mas Ué. é sobrenatural. Eu sei, mas Isso tanta aí- coisa antes pra ir. É. Pra ir pra ET, você tem um monte de Isso coisa mesmo. antes, né? Então, mas teve. mas teve. essa- Isso até eu podia ter essa ideia. Ah, foi ET. É, E outro- vai- Isso então, mesmo, sério? mas teve. É, Teve até é. depoimento de pessoas que falaram assim: Nossa. nós ouvimos um grito seguido de um apito, e o escoteiro sempre vai estar de apito. É. E quando a gente saiu da casa, nós vimos um monte de feixes de luz azul. Caramba. Então, assim, até essa Até isso teoria, foi. até essa teoria teve. Mas você já sabia, né? Porque você falou. Não, chutei. Ah, não. Não, quando eu falei sobrenatural, eu ia falar pé grande e essas Ah, coisas. tá. Lobisomem, achei que ia pra esse lado, Eu assim. falei, não, ele leu, ele Chupa, leu o comentário. chupa-cabra, sabe? Essas Não, coisas. mas aí sim seria sobrenatural. Você mas lembra? Você lembra da época do chupa-cabra? Que Sim, saiu? Nossa, sim, sim. é. Por que a gente tinha medo, né? E apareciam umas fotos, nada a ver, né? De umas cabras Segundo um tortas, né? comediante amigo meu, ele falou assim, por que a gente tinha medo? A gente não era nem cabra, né? não era nem cabra, por que a gente já tinha medo? Era só o chupa-cabra. Você lembra os graus? Como assim? Putz, né? Não, você vê. Do problema do olho dele. Pra você ver como era... Não era uma coisa assim, ó, 3 de um lado, 5 Era do outro. muito. Era tipo 70% num olho Zoado. É, ele era bem zoadinho. e 50% no outro, né? A deficiência dele era Praticamente grande. o Peter Jordan. E aí você elege justamente o mais novato, o mais novo, Sem experiência, sem experiência, É. com Defi- a vista, deficiência visual. para descer. Então, Faz assim, sentido, eles chegaram a imputar muita culpa no chefe dos Claro. escoteiros, muita culpa nele. Porque foi uma sequência de erros que os outros escoteiros não admitiam, que a própria polícia não entendia. A própria investigação não Né? Não aceitava. entendia, não aceitava. E esse é o terceiro episódio do Perícia Lab.